Fisiologia humana, aula de sistema nervoso. Estamos lá vendo o sistema nervoso. É muito legal. A gente dá uma olhada então. Aqui é Rodrigo Eberhardt, tudo bem com vocês? A fonte de hoje é o livro fantástico de biologia, Campbell Rees, né? Biologia, 8ª edição da Arte Média aqui no Brasil, ok? Bom, queridos, começando a aula de hoje, aqui você pode verificar os diferentes tipos de neurônios, né? Esses neurônios podem ser sensoriais, interneurônios, fazer parte, então, dentro do córtex, por exemplo, como no caso das células de Purkinje, né? Tá? Então, a micrografia mostra o tecido do cérebro de um rato, marcado em verde, e a glia vermelha, e o DNA em azul. Bem legal, né? Bacana demais. E aqui um neurônio motor, né? Exemplificado aqui no exemplo. Muito legal. Bom, a gente pode aumentar um pouquinho para ter uma acuidade visual melhor, né? Então aqui seria um neurônio sensorial, corpo celular, o axônio e os dendritos. Lembrando que o impulso nervoso vai dos dendritos, o axônio, corpo celular, e aí as terminações nervosas. O normal é dendritos, corpo celular, axônio, terminações nervosas, beleza? Aqui vocês podem ver que são os dendritos. Veja a rede complexa, né? E aqui o corpo celular e aqui os seus dendritos nessa parte. E aqui o axônio e as terminações do axônio aqui em cima. Beleza, turma? Essa parte é incrível. Bom, então como que começa o impulso nervoso? Como que começa, então, relembrando, dendritos, corpo celular, axônio e terminações nervosas. O potencial de ação ocorre quando ocorre mudança nas cargas elétricas, né? Aqui era negativo e positivo, aqui passa a ser positivo e aí desencadeamento do potencial de ação e do impulso nervoso. Então eles saem do leque, o sódio entra dentro do citosol e o potássio sai, né? E aí ocorrem modificações. Então o potencial de ação é gerado conforme o sódio entra através da membrana. Então o sódio entra e ocorre então modificação das cargas. Aqui fica positivo e lá fora negativo. E isso vai acontecendo em todas as regiões. Depois aqui vai mudar, aqui vai ficar negativo e lá dentro positivo, tá? E é unidirecional, tá? Bom, a despolarização então, ocasionada pelo potencial de ação, se propaga pelas áreas vizinhas e é unidirecional, numa direção só. Unidirecional. O impulso. Relembrando então, quando esse impulso chega até o final, ele precisa passar por um outro neurônio. Como que isso ocorre? Aqui é o final, aqui é a terminação nervosa, ou botão pré-sináptico, membrana pré-sináptica, certo? Então o potencial de ação está vindo aqui, foi modificado, né? E aí o que acontece? Esse potencial de ação vai fazer com que a membrana abra, principalmente a proteína, para a entrada de cálcio, 2+, favorecendo a abertura das vesículas e a liberação de neurotransmissores. Esses neurotransmissores eles vão se conectar à proteína receptora da membrana depois da sinapse, né? E aí vai abrir esse canal para a entrada de sódio e a saída do potássio, gerando um novo impulso nervoso para outro neurônio. Então, a sinapse química, tá? Ela é importante, deve ser entendida então de uma maneira bem simples. Veja lá.
Quando o potencial de ação despolariza a membrana do terminal sináptico, então os canais de cálcio dependentes abre os canais de cálcio com a voltagem dependente, concentração de cálcio no terminal causa a fusão das vesículas com a membrana, liberando então neurotransmissores. E o neurotransmissor é liberado nos receptores canais, né? E é isso que a gente tem que ver de perto. Então vamos abaixar aqui, vamos diminuir um pouquinho. Diminuir mais um pouquinho. Aí, pronto. Então tá aí, ó. Os neurotransmissores então liberados pelos receptores, a transmissão sináptica se difunde, né, por essa nova célula. E aí continua o impulso nervoso. O impulso veio lá dos dendritos, passou pelo corpo celular, passou pelos axônios, parou aqui no botão pré-sináptico. Aí as vesículas vesículas sinápticas contendo neurotransmissores, liberam os neurotransmissores na fenda sináptica. Esses receptores captam esse neurotransmissor, ele se liga nessa proteína e vai favorecer então uma despolarização da membrana por entrada de sódio e saída de potássio, aí gerando novos potenciais de ação, como a gente pode ver aqui do lado. Olha lá. Então, o neurotransmissor se liga com a proteína canal, aqui é a membrana, aí o sódio entra e o potássio sai, gerando então uma despolarização. Aí o neurônio sai e é recaptado aqui pelas vesículas ou reciclado dentro do material, dentro da célula, tá bom? Então, recapitulando, o estímulo nervoso tem voltagem que abre os canais de cálcio, o cálcio ajuda na fusão da vesícula com a membrana, liberando essa abertura os neurotransmissores, que se ligam com a proteína canal, abrindo esse canal voltaico, e aí liberando, aqui é um canal dependente de neurotransmissores, né? Não tem voltagem, mas pode ter voltagem também, e aí a diferença de carga elétrica do sódio e do potássio vai gerar uma despolarização da membrana, tá certo? E aí o novo impulso nervoso ocorre, e aí dá-se o impulso nervoso, tá legal? Então, mais uma aula de revisão, só para vocês verem então, fisiologia humana, que coisa maravilhosa. Então fique aí com a aula, um grande abraço a todos, até as próximas aulas.